continuamos essa experiência é para caminhar, é para crescer realmente, como dizia a música, é para ser feliz. Buscar uma vida mais bonita, uma vida mais intensa, fugir de confusões, ilusões, e fugir principalmente da maldade, como queremos fazer no tema desta noite. A espiritualidade como superação do pecado, portanto, da prática do mal, de qualquer mal. Não tem mal pequeno, né? Tudo o que é mal realmente machuca nossas vidas. Começamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, Jesus, nosso irmão e Redentor, enviai sobre nós a força do Espírito Santo de amor, para que na conversa desta noite, na nossa reflexão, nos aproximando da palavra viva que transforma nossas vidas, possamos ser iluminados, conhecer mais com sinceridade, com transparência, conhecer mais aquilo que pode ferir, machucar nossa vida, aquilo que fere a imagem de Deus que nós somos, aquilo que fere a nossa vida pessoal, a vida da família, da comunidade, da sociedade. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo de amor, para que o nosso conhecimento possa nos ajudar a nos proteger de todo mal, principalmente daquele que se abriga no nosso coração, na nossa maneira de ver, até nos nossos hábitos e costumes, ao ponto que aquele mal, aquele pecado, não é nem mais reconhecido como tal, mas ele continua nos machucando e machucando os outros. Envia sobre nós, Espírito Santo de amor, a tua graça, a tua luz, para que esse encontro possa produzir frutos de vida, de paz, de serenidade e de verdade no coração e na vida de cada um de nós. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, antes de continuar, né? Então, de começar o nosso encontro, eu queria mais uma vez, ainda mais agora que entramos nesse assunto, né? Que é pecado, que não é pecado, pode ter que existam até curiosidades, mas mais que curiosidade, dúvidas, né? Sobre que realmente pode ser ainda um pecado que nós estamos reconhecendo mais, que praticamos sem perceber, enfim. Para mim é importante, estou aqui sozinho no meu computador, na minha casa, e como vocês sabem, também tentando me recuperar de uma coisa boba, mas infecção, né, bactéria e o pé machucado, que impedem a gente de poder viver normalmente, né? Impressionante. Parece uma coisa tão pequena, mas nisso são quase 20 dias, né? Que a minha vida está praticamente parada em casa. O pouco que fazia, né, por causa da quarentena, também não estou fazendo. Graças a Deus posso sentar aqui. Fiquei hoje de pé no braço inteiro para poder, essa hora, poder ficar sentado sem ter prejuízo. Mas, enfim, eu estava devendo também para vocês um livro que eu citei, um livro de pesquisa sobre realmente o que é felicidade, o que torna feliz o ser humano. Esse livro é de um professor que se chama Luiz Gaziri, Gaziri com Z, de zoológico, G-A-Z-I-R-I, Luiz Gaziri. O livro é A Ciência da Felicidade, e são pesquisas feitas com grupos muito sérios. Esse palestrante, é professor, realmente ele se caracteriza pela sua proximidade com a ciência, ele que também é doutor e formado em vários países do mundo, fez a sua formação em ciências sociais, né? Sua pós e tudo mais. Então, o livro do Luiz Gaziri,
A Ciência da Felicidade. Você pode achar tranquilamente ele na internet, pode comprar também naquelas plataformas que vendem um livro e manda para sua casa ou fazer uma pesquisa, veja se isso pode lhe interessar. Então, isso estava devendo para vocês. Então, vamos começar. Quer dizer, nessas semanas todas, né, desde que eu voltei da Itália, logo depois, quando praticamente parou, começou o problema, né? Tivemos que cancelar a festa de José, a celebração e tudo mais. Na segunda-feira, logo depois, então, do 19 de março, a gente começou. Então, estamos em julho é italiano, e estamos nossa caminhada. Obrigado pela presença, obrigado por, né, a gente não está preocupado aqui com números, né, com participações enormes, a gente não está aqui vendendo nenhum produto, e nenhum Ibope, estou vendo aqui, somos uns 50, mais ou menos, conectados agora, naquela média que a gente faz, 2, né, por cada comissão, às vezes estamos aqui uns 100 pessoas, refletindo, doando esses 50 minutos de tempo, né, para que a nossa vida cristã, nossa vida de homens, mulheres, desse mundo e nesse mundo possa ser melhor. Então, nesses pontos todos, já falamos de muitas coisas, dedicamos bastante tempo à questão do amor maduro, de tudo isso, eu só queria lembrar para vocês e com vocês, tirar da nossa cabeça que a gente ama pelo simples desejo de amar, se é que esse desejo às vezes existe, pode existir um certo tipo de sentimento, mas o desejo de amar realmente o outro, com aquela característica que nós refletimos, com trabalho, com responsabilidade, com respeito, com conhecimento, né, as 4 características do amor maduro, às vezes não é bem assim. Então, né, o nosso ponto forte nesses encontros sobre amor maduro foi lembrar para todos nós, que realmente para amar eu preciso aprender a amar, preciso principalmente discernir o que é o verdadeiro amor, o que amor não é, o que existe de confusão em relação a isso. Então preciso de caminhada, discernimento, lembrem, falamos de discernir os sentimentos que aceitamos, precisamos de disciplina, de nos organizar, enfim, nada de impossível, nada que faça de cada um de nós igual a vida de um monge, de um eremita, totalmente dedicado às coisas de Deus, às coisas do Espírito, mas na nossa vida do dia a dia também existe o nosso lado monge, né? O nosso lado eremita, que o eremita buscava, né? A solidão, o silêncio, para poder refletir, e nós precisamos também disso, né? Nós também precisamos de ter aquele lado da vida, né, que faz de nós, mesmo sendo pessoas de trabalho, ligadas, né, na sociedade, com tantos compromissos, com essa vida tão corrida que às vezes nos atrapalha, mas precisamos ter o nosso lado monge, né? Precisamos ter o nosso lado, sim, que nos leva mais a refletir, a superar a superficialidade, que, aliás, é um dos grandes problemas do nosso tempo, né? A superficialidade. Viver sem refletir as coisas que acontecem, simplesmente pensando que aconteceu, foi assim, foi assado, mas a gente teria que se perguntar sempre um pouco mais. Enfim, então nós caminhamos um pouco, espero que alguma coisa, né, ficou cada um de nós, que alguma coisa esteja ficando na caminhada, que, né, com essa pandemia que continua estando presente, se alongando, não sabemos mais quando isso possa terminar, né, batendo cada dia recorde, né, a palavra não se presta para números de contagiados, de mortes, né?
que hoje passaram de 80 mil, né? Então, chegando a 2 milhões, mesmo que a grande maioria ficou curada ou nem adoeceu, né? Teve sintomas muito leves. Vamos lembrar que esse número alto, né? Esse número alto de pessoas falecidas e devido ao número alto de contagiados, tudo tem uma proporção, né? Tudo tem uma proporção. Então, vamos lá. Hoje vamos então falar, continuando a nossa caminhada. Em vários momentos falamos de algo errado na nossa vida, na maneira de amar. Sempre teve uma oportunidade ou outra de mostrar, né, nossos erros. Hoje, porém, queremos falar diretamente daquilo que afeta a nossa vida, que afeta a imagem de Deus que é em cada um de nós, aquela obra de Deus que existe para construir a nossa vida. Ninguém vai construir a minha vida, nem a sua. Só nós podemos construir nossa vida, podemos construir nossa alma e precisamos para isso viver a nossa espiritualidade, viver a nossa oração, viver a nossa prática da palavra de Deus. É assim que nós vamos nos construindo. Então tem algo que atrapalha muito isso e hoje falamos diretamente disso. Seria o pecado, né? O pecado em termos religioso, né? Em termos religiosos porque né, a Deus, a lei de Deus, aos mandamentos, aquilo que a gente não observa, mas a gente queria, junto com vocês, perceber que o pecado não é um problema religioso, é um problema de vida. Os pecados que entram na nossa vida, que nós praticamos, é um problema humano, um problema da nossa existência. Não é um problema religioso, né? Não é um problema não viver um mandamento de Deus, de trair a palavra de Deus. Nós traímos, sim, a palavra de Deus, o ensinamento que Deus nos dá, traímos, sim, nossas comunidades ao pecar, mas estamos traindo também a nossa humanidade, estamos ferindo a nossa humanidade. Então, esse tema que é muito amplo, vamos começar hoje, não sei se vamos precisar de outros encontros, imagino que sim, mas com aquelas perguntas que gostaria de poder responder ao longo da minha fala e, quem sabe, de suas perguntas, né? Perguntas do tipo, mas os pecados são sempre os mesmos. Os pecados antigos ainda são pecados. Hoje tem um conceito novo de pecado, diferente, né? Quais são os pecados que mais estamos praticando hoje na nossa igreja, nas nossas comunidades, na família, no tempo de hoje, é diferente de ontem, né? Padre, mas realmente isso é pecado? Eu não sei se esse tipo de perguntas, você pode ter esse tipo de perguntas. Desculpa, eu me distraí de vez em quando aqui, que eu vou tentar ver se aparece alguma pergunta, né? Apesar, né? E desejo, né, dar um abraço a todos aqueles que acabaram de entrar aqui. As anotações que eu faço. Quem sabe eu tenho tudo anotado, sim. A gente poderia tentar, estão já me perguntando aqui, desde que comecei, está tudo anotado, quem sabe, só que está anotado em termos de anotações, e não como um texto que poderia produzir uma mochila, alguma coisa de subsídio. Mas vou trabalhar com alguém que possa me ajudar, quem sabe o próprio Ramiro, que hoje está aqui, a gente né, essas anotações assim, num texto que faz sentido. Mas então, vamos lá. Estou perdendo muito tempo e vamos falar de pecado. Eu queria começar convidando você a abrir a Bíblia. Praticamente na parte final dela você acha a carta de Tiago, de São Tiago. E a carta de Tiago no primeiro capítulo, né? São as cartas pastorais, que na Bíblia são as últimas, depois das cartas de São Paulo,
e antes do livro do Apocalipse, que fecha o Novo Testamento. Então, procura lá a carta de Tiago. Eu estou aqui com um texto, vou ler devagar para vocês me acompanharem. Então, carta de Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Você que está anotando, pode olhar esse texto amanhã. Tiago, no primeiro capítulo, carta de Santiago, primeiro capítulo, versículo de 12 a 15. Olha que bonito e que reflexão interessante que Tiago nos faz fazer. Feliz o homem que suporta com paciência a aprovação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Agora presta bem a atenção. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando. Porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém. Repetindo, porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Né? Então, o resumo aqui do conceito da comunidade dos primeiros anos, primeiro século da igreja, essas comunidades ligadas a Tiago, ao qual Tiago mandou essa carta de ensinamento e de catequese. Né? Então, aqui, primeiro, Deus não tenta ninguém. Já falei isso tantas vezes nas homilias, lembrando que a própria tentação de Jesus não foi obra de Deus, foi obra de Satanás, do inimigo, que se aproximou dele no deserto. Né? Então, eu sempre digo, Deus não precisa de fazer teste com a gente. Então, Deus me tentou, Deus me enviou essa prova, Deus conhece o nosso coração, né? A vida realmente nos coloca em situações de muitas tentações e de muitas provações também, né? Mas está aqui muito claro, Deus não é tentado a fazer o mal, nem ter ninguém. Então isso já seria bom dar como dado teológico adquirido e não se esquecer disso, não se esquecer disso. Então não é Deus que tenta, mas cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Então o que a gente pode resumir com isso? Olha, Deus nos deu algo muito grandioso, que torna pessoas capazes de ser o tudo de Deus. Nós nos colocamos na frente de Deus, de pessoa para pessoa. Ele é a pessoa divina, nós somos a pessoa humana. Mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança, principalmente nos dando a liberdade, a possibilidade de decidir, de escolher. Como sempre digo, Deus não quer ser amado por medo, por obrigação. Aliás, por medo e por obrigação, não se ama. Né? Se protege, se tenta ganhar algo, se tenta escapar de um castigo, mas não é exatamente amor. Como Deus quer o nosso amor e quer que nós o escolhemos e o sigamos por amor, então ele nos deu a liberdade. E por incrível que pareça, a liberdade é também aquela que nos faz decidir algo errado. Então aqui Tiago coloca como desejo. Pode existir um desejo, um impulso, devido à cobiça, devido à raiva, ira, devido à antipatia, devido à vontade de sucesso, pode existir um desejo, né, que nos leva, então, a gerar
um pecado, um ato que é contra nós, contra Deus. Um ato errado que, uma vez consumido, como ele diz, gera a morte. Né? Então, eu acho que isso é a primeira reflexão. O pecado é fruto da nossa liberdade. Então, tem que ser uma escolha, tem que ser uma escolha contrária, né, às coisas de Deus. Mas é gerado porque a gente pode escolher. Porque eu posso decidir em cada momento, sim, meu Deus, meu Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E eu posso também decidir, sim, Senhor, eu conheço a tua vontade, amo a tua vontade, mas prefiro fazer a minha. Esse é realmente, né, a raiz do pecado que pode produzir a morte. Depois a gente aprofunda isso, né? Então, o pecado gera a morte. Vamos guardar isso para algo que vou falar daqui a pouco. O pecado gera a morte da paz, gera a morte da pessoa, não a morte física, não simplesmente a morte da graça, no sentido que a pessoa que está num pecado grave, por exemplo, não pode comungar, ela precisa retirar esse pecado da sua vida, mas eu digo a morte também, a morte da vontade de viver, a morte da serenidade, a morte da paz, a morte do crescimento, né? Então, isso é bastante importante no momento guardar isso, né? E outra coisa importante, eu vou convidar vocês a olhar agora outro versículo, sempre nas cartas pastorais, depois das cartas de São Paulo, podemos pegar a primeira carta de João, que são 3 cartas, né, 2 de um conteúdo bastante grande e uma bem pequenina, que é quase um bilhete, né? Estou aqui sempre acompanhando vocês. Certo? Então, eu queria que você abrisse a Bíblia na primeira carta de João, sempre no capítulo 1, no versículo de 8 a 10. Olha, outra perspectiva que nos oferece, no caso, São João. Primeira carta, no capítulo 1, 8 a 10. Olha só o que ele diz. Se dizemos que não temos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar. Não, desculpa. Se dizemos que não temos pecados, não terminei a primeira frase, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se dizemos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos de não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e sua palavra não está em nós. Né? Anotei para comentar esse versículo, então eu preciso se conhecer, se reconhecer, se arrepender. Muitas pessoas falam, padre, mas que pecado que eu tenho? Ah, te falta muita oração, te falta um pouquinho de autoconhecimento, né? E as pessoas também, às vezes, resumem a questão de ter ou não ter pecado. Padre, não roubei, né? Não é só isso, né? Não é isso. Então, preciso se conhecer. Quem fala que não tem pecados, faz de Deus um mentiroso. Então, Deus não está pedindo para a gente ser perfeito. Não está pedindo para a gente, né, não ter nenhum pecado. Já está avisando que teremos pecados. Quem fala que não tem está mentindo. Mas está dizendo que se reconhecemos nossos pecados, Ele vai nos perdoar e vai nos purificar. Então, muito mais que juiz dos nossos pecados,
Deus se oferece como paráclito, isto é, advogado defensor, aquele que vai causar a nossa purificação, né? Então a gente quer falar de pecado nesse termo mesmo de libertação, daquilo que oprime, que castiga nossa vida e nos faz sofrer. Mas é importante, então, reconhecer. Sou uma pessoa muito superficial, sou uma pessoa que nunca medita a palavra de Deus, que nunca reflete sobre seus atos, pensamentos, sobre a maneira que teve de agir, realmente não descobre, né, não descobre a verdade dos seus atos. Então, nessa perspectiva de João, é importante se conhecer mais. E muitos vivem como desconhecido de si mesmo. Muitas pessoas não fazem a menor ideia do que elas são. E, infelizmente, nem do que elas querem. E onde elas querem chegar. Muitas pessoas existem, mas não vivem. Viver não é apenas existir. Ter um corpo que está vivo, um coração que está pulsando, sangue correndo pelas nossas veias, pulmões respirando. Existir é uma coisa, viver é outra coisa, né? Então, para viver precisa se conhecer, precisa se reconhecer. Reconhecer os que somos de verdade e precisa se arrepender. Isto é, entrar num processo de mudança, de transformação. A pior coisa do nosso erro, do nosso pecado, né, é defender ele. A pior coisa de nossos pecados é dar culpa aos outros. A pior coisa do nosso próprio erro é culpar o outro. Ou culpar simplesmente a vida, a circunstância. Assim a gente não cresce. Né? Num caminho de desresponsabilidade, né? De se justificar em tudo, é a pessoa que mais justifica seus erros, suas fraquezas, suas contradições, a sua hipocrisia. Normalmente é uma pessoa muito severa com os outros. Uma pessoa que não perdoa quase nada, né? Sempre nessa primeira carta de São João, e o primeiro, vocês anotaram, 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, aquilo que acabamos de ler agora, e terminando, assim, só para dar uma perspectiva, né? Tem muita coisa que poderíamos buscar na Bíblia, e vamos, quem sabe, buscar nas próximas, em relação ao pecado. Mas, nessa mesma carta de São João, a primeira, no mesmo capítulo 1, mas no versículo de 5 a 6, tem mais uma imagem que João nos dá. A nova, isto é o Evangelho, né? A boa nova, que dele temos ouvido e vos anunciamos, é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Tá bom? Então, essa vai mais uma perspectiva, mais uma maneira de refletir sobre isso, com essa imagem muito cara, muito própria de João, né, que é o grande debate entre luz e trevas, né, e a questão de ver a caminhada de fé, o crescimento espiritual, o seguimento de Jesus, a participação na comunidade como um caminho de luz, como um caminho que foge das trevas.
Portanto, pecado, treva, é fruto de cegueira. É não enxergar o bem da vida. E não enxergar o certo. Né? Então, nesta imagem que João nos traz, né, para muitas pessoas, a escolha, né, que o pecado é sempre uma escolha, é uma nossa decisão, é fruto da nossa liberdade, é uma opção que a gente faz, e às vezes conduzido pela cegueira, isto é, em lugar de caminhar na luz, de ter um caminho claro de crescimento, a gente opta para entrar num túnel cego, sem luz, sem saber onde pisar, né? Então, muito bonita esta imagem e deve nos ajudar a desenvolver uma reflexão um pouquinho maior sobre pecado, que para muitos ainda fica amada aos 10 mandamentos, né? Que são uma lei antiga, o qual Jesus colocou um monte de coisas novas, que a gente pode ver daqui a pouco também, né? Jesus fez uma lei nova, então ele ampliou bastante o nosso pecado, a questão do nosso pecado, dessa possibilidade, né? Também no Catecismo da Igreja dá para ver coisas, só que agora eu não vou falar, porque já colocamos bastante texto, vejo que o horário vai voando, e eu queria, então, já fazer alguma reflexão, né? Por exemplo, tem uma maneira de chamar o pecado como uma ofensa a Deus. Sim, ofensa no sentido de algo que não respeita a verdade de Deus, que não respeita a nossa verdade, a verdade da nossa vida, de como fomos criados, mas não interprete isso como Deus que se ofende. Deus não se ofende. Aliás, vamos abrir uma pequena parêntese. Se alguém se ofende pela palavra de outros, é porque não se conhece. Porque se eu me conheço, né? Por exemplo, se alguém me xinga ou me fala, me chamando-me de baixinho, eu de fato sou baixinho. Então, preciso me ofender de quê? De uma verdade? Mas a pessoa falou para mim, mas tudo bem. Quem se ofende é quem não se conhece. Quem se ofende muito, que é muito melindroso, é porque fica refém das palavras dos outros. Se outro fala alguma coisa sobre mim, são duas possibilidades. Ou é verdade ou é mentira. Se é verdade, é verdade. Falo que sou baixinho, e aí? Qual o problema? Se é mentira, é mentira. Então a mentira não pode me ofender, né? Não pode me magoar. Precisa prestar bastante atenção nessa forma de maturidade. Como a maioria das pessoas realmente não se conhece, ela fica muito vítima das ofensas, se ofende, fica magoada. É uma fragilidade enorme que temos. Tem pessoas que ficam magoadas, melindrosas, por causa de uma brincadeira, né? Precisaríamos ter muita mais confiança em Deus, muita mais confiança em nós. Eu sou aquele que sou. Então eu posso reagir se a pessoa está falando besteira, está me caluniando, está falando mentira. Posso buscar a maneira de me defender, posso achar a maneira, né, de buscar a maneira de me proteger dessa mentira, dessa coisa injusta, mas eu não preciso sofrer por causa disso. Então, imagina se Deus se ofende. Né? Eu escutei pessoas falar, eu magoei Deus. Não, Deus não magoa. Quem se magoa é fraco. E Deus é todo-poderoso. Né? Então, precisamos
o pecado, uma ofensa a Deus no sentido daquilo que Deus ensinou, né? Não é uma coisa assim que mexe no coração de Deus. Eu acho que quando a gente peca, Deus, no caso, sofre como um pai verdadeiro, como a nossa mãe quando nos vê fazendo besteira. Você que é mãe sabe disso. Você nunca vai gostar de um filho fazendo, vai errar, vai pensar, puxa vida, por onde que está indo esse menino, essa menina, o que vai ser da vida dele? Eu acho que a compaixão de Deus com nossas fraquezas, com nossos erros, nossos caminhos enganosos, deve ser muito mais desse tipo, né? Muito mais desse tipo. Mas então, vamos lá. Eu queria então dizer primeiro e sobre pecado. O pecado é sempre algo mal que fere a nossa dignidade, que tira algo da nossa pessoa e que deixa as suas consequências, né? Então, primeira coisa que eu queria, já disse outras vezes, mas vamos deixar tudo junto, clareado agora. A gente usa mandamento de Deus. Mandamento vem de mandar. Então, aquela coisa é pecado porque Deus proibiu e eu estou fazendo. Não. Visão muito limitada, muito infantil. Visão da criança que come chocolate escondido. O chocolate é bom, mas minha mãe falou que ele me faz mal e me proibiu de comer. Então, eu vou comer escondido porque eu adoro chocolate. Essa visão, muitas pessoas aplicam a questão de Deus. Mas o mandamento de Deus não é um capricho divino para tirar nossa liberdade. Já disse? Deus nos deu liberdade. Então, na verdade, Deus não manda, Deus revela. Então, Deus me diz, por exemplo, né, no quinto mandamento, se você mata, depois Jesus deu uma atualizada, né, nesse mandamento, que podemos ler, se você mata uma pessoa fisicamente, espiritualmente, você está se matando também. Você está destruindo a sua pessoa, a sua parte psicológica, a sua parte humana, moral. Você está se destruindo. Então, primeiro conceito que nós temos que colocar claro, não é que o pecado é pecado porque Deus não quer. Porque quando alguém nos fala, aquilo não pode, a gente fica com uma curiosidade, né, em relação àquilo que é proibido. Mas Deus está nos revelando. Olha, se você agir desta maneira, você vai se machucar. Então, se Deus me orienta para não sentir nenhum tipo de ódio contra nenhum tipo de pessoa, Ele está avisando que esse sentimento de ódio, de rancor, de raiva, de vingança, ele é destruidor. Ele está me dizendo, filho, não faz isso porque vai te destruir. Te destruir, né? Então, isso acho que é o primeiro conceito que nós precisamos entender. Por exemplo, em nível físico, nossa, como o tempo voa. Mas vamos lá, depois a gente continua. Em termos físicos, nós entendemos perfeitamente o que é perigoso, o que nos machuca, e sabemos que se eu passar uma faca afiada, qualquer parte do meu corpo, ele vai me cortar. E eu preciso correr para um médico, para um pronto-socorro, e costurar aquela ferida, né? Desinfetar, fazer o curativo e me costurar. E aquela costura, às vezes, me deixa uma cicatriz que fica. Então, do ponto de vista físico, a gente sabe que se para o quarto andar, provavelmente não apenas se machuca, mas acaba com a própria vida.
a gente sabe que não pode ingerir algo que o nosso corpo não aceita. Então, fisicamente, nós sabemos, né, que tudo que precisamos evitar, e sabemos que qualquer batida, ferida, fratura, qualquer problema, ele depois precisa ser curado. E não adianta eu falar, mas eu não sabia que a faca... Bom, se alguém pensar assim, não sabia que a faca cortava. Ou pode dizer, não sabia que aquela faca era tão afiada, fui brincar, olha o corte que eu me fiz. Ela vai cortar, não importa se você não sabia, não importa se você estava brincando, não importa se você estava distraído, o seu carro vai bater e vai te machucar muito. Então, fisicamente, está claro, espiritualmente a gente não tem essa noção. Então a gente acha que pode brigar, ofender, roubar, que a gente possa enganar, trair, mentir, caluniar e que nada acontece. Não. Tem ferida física e tem ferida espiritual. A ferida física precisa ser costurada, curada, medicada, e a espiritual precisaria do mesmo tratamento, em termos espirituais, né? Que seria todo um processo de reconhecer, de se arrepender. Mesmo assim, há um tipo de coisa que deixa suas consequências, né? Então, quando eu era mais novinho, né, em vários retiros, vários momentos de exercícios espirituais, meditações, né, quando a gente tinha uns 20 anos, então já são mais de 40 anos atrás, eu lembro de vários padres, não só um, mas vários padres pregadores, e não sei se você escuta isso ainda hoje, que falava assim, não, Deus perdoa, mas a natureza não. A natureza não. Então, se eu me envolvo numa briga feia, feita de agressão, de ofensas, se eu me envolvo num processo de querer destruir uma outra pessoa, causando-lhe mal e vários tipos de sofrimento, depois eu arrependo. Eu me arrependo, reconheço, vou praticar, buscar uma confissão, o sacramento do perdão, a misericórdia de Deus, e se eu fui sincero, realmente Deus me perdoa, mas aqueles atos vão deixar consequências dentro e fora de mim. Vão deixar consequências em mim e vai deixar consequências em outras pessoas que, às vezes, por muito tempo, vão me perturbar, me tormentar, até sarar totalmente aquela cicatriz de rancor que foi curado, mas está lá dentro de mim, me perturbando, me tornando difícil a relação, se foi uma briga familiar com aqueles parentes, se foi com um colega de trabalho com eles, enfim, né? Qualquer tipo de pecados, né, deixa suas consequências em nós. E às vezes é difícil a natureza, né, nos ajudar a... Não é impossível. Mas vamos lembrar essa frase que eu considero sábia, no sentido que Deus me perdoa, mas às vezes a natureza não, principalmente não no mesmo tempo de Deus. E eu vou precisar de tempo para me curar daquele sentimento negativo, daquela besteira que eu falei, que toda vez que eu me queima dentro de mim. E eu me digo, por que eu fiz aquilo? E aquilo não passa. Mas eu sei que Deus me perdoou, eu voltei a comungar, mas aquilo fica dentro de mim. Então, aquilo que nós temos uma noção muito clara do ponto de vista físico do nosso corpo, a gente não tem
espiritualmente, portanto, nos permitimos erros, pecados, às vezes com muita superficialidade, com muita facilidade, nem imaginando que isso atrapalha nossa vida, nosso crescimento, para não dizer a vida de uma família ou de um casamento. É que quando os dois, marido e mulher, às vezes se perdoam, mas muitas vezes quando volta uma discussão, volta uma briga, também aquilo que foi perdoado vai voltar naquele dia, vai voltar naquela discussão, naquelas palavras cuspidas, me permitam a expressão, para machucar, para ofender um ao outro. Então, é isso aí, gente, né? Precisa, então, entender. O mal é sempre mal. Então, quando eu digo pecado, a gente usa pecado dentro, vamos dizer, da nossa teologia cristã, mas pecado é pecado para o budista, é pecado para o espírita, é pecado para o ateu, é sempre um pecado. A prática de um ódio, de um roubo, de uma corrupção, uma desonestidade, não precisa ser cristão para saber que é pecado. E ela machuca sempre. Eu faço esse exemplo, faço o exemplo da criança. A criança fica brincando. Descobri uma brincadeirinha na tomada de energia, vai colocando o dedo onde não deve. Ele não sabe que aquilo é perigoso. Ele não sabe que aquilo pode machucá-lo, mas ele leva um choque, pode levar a ter um choque muito sério, ou se ela brincar com uma faca afiada, ele não sabe que aquela faca é perigosa, que pode cortar, furar até, né, o corpo dela. E nem por isso a faca deixa de furar e de cortar. Isso que a gente precisa realmente colocar. Então, quando eu falo de pecado, então, não vamos pensar, puxa vida, né? Se não tivesse falado isso, eu poderia fazer. Se Jesus não tivesse falado de amar os inimigos, eu poderia odiar meus inimigos, acabar com eles. Não, não poderia. Você se destruía do mesmo jeito. É o ódio que te destrói. É aquele sentimento de querer destruir o outro que destrói você. Não, Jesus falou para revelar, para me avisar. Jesus, com a sua palavra, se me permitam um exemplo, nos dá uma terapia até de prevenção para a gente não se machucar com certa maneira de pensar, de falar e de agir, que são praticamente as áreas que são envolvidas pelo nosso pecado, que pode ser, né, no pensamento, pode ser na nossa palavra e pode ser em nossos atos, e como diz a oração do confessa a Deus também, em nossas omissões. Isto é, mal é praticar, pecado é praticar o mal, pecado também é não fazer o bem, né? E nossa vida muitas vezes é focada sempre sobre o mal e a gente não percebe, né? Então nós temos uma tendência, né, de separar o espiritual ou humano, né, como se fosse muitas vezes vocês também, ou outro tipo de pessoas que está próximo da gente. Quantas vezes já me falaram, cara, não fala isso, você não pode mentir na frente do padre. Não, você não pode mentir nem sozinho, nem na frente do espelho. Quer dizer, a mentira, ela acaba com a nossa pessoa. A pessoa mentirosa que mente como sistema de vida, nem que seja para se proteger, para se promover, para mostrar que sabe tudo, ela vai se construindo como uma pessoa falsa, com uma grande máscara. Então, é isso aí, gente, não tem divisão. Ah, eu fiz um pecado, quer dizer, uma coisa espiritual, humanamente não tem problema, não tem, tem. Né? Então tem muita coisa, por exemplo, que as pessoas sabem que dentro da vida cristã é pecado, mas que, por exemplo,
do ponto de vista humano, é até bom, é esperteza conseguir passar a perna no outro. Bom, complicado isso. Não tem essa separação. Não tem, assim, uma vida espiritual e uma vida humana. Espiritual e humano formam a mesma pessoa. E o que me machuca, não importa. Como disse antes, com o exemplo da criança, talvez nem importa saber ou não. Como diziam os padres mais antigamente, a ignorância não é um sacramento que me ajuda. Portanto, não sabia, não é pecado. Realmente, uma pessoa pode praticar alguma coisa sem intenção, nem de pecar, nem de fazer o mal, e ela, do ponto de vista espiritual, no caso, se ela não tinha intenção de praticar o mal, ela não praticou o mal. Não se esqueça, porém, do lado da verdade, do lado da natureza, do lado dos fatos objetivos que às vezes podem complicar a vida de alguém, mesmo que ele não tinha intenção. Mas isso é outro lado. Bom, então, a primeira afirmação, quando a gente fala de pecado, fala de uma maneira de pensar, de agir, de falar, que produz destruição. Vamos usar essa palavra. Que produz destruição na nossa vida, na nossa paz, no nosso crescimento, na nossa serenidade. Mal é sempre mal. Não tem um mal bom. Às vezes se fala do mal necessário, no caso de uma escolha, que não tivemos como. Mas aquilo não é mal no sentido de maldade. É mal porque, por exemplo, perante um grande desafio de uma situação que se criou numa mulher grávida, por exemplo, às vezes se deve decidir quem vai salvar a vida, a mãe ou a criança. E quem decide, às vezes, é a mãe. É a mãe. Então, nesse caso, tem que escolher o mal, mas ninguém quer praticar aquele mal. Às vezes são situações que não têm nada a ver com pecados, né? Segunda coisa que eu queria dizer, chegando pelo menos depois nessa parte, qual limite existe, né, para dizer não, até aqui posso fazer e além daqui já é pecado. Até aqui é certo, aqui é pecado. Essa mentalidade era típica dos fariseus. São eles que perguntam para Jesus quantas vezes preciso perdoar. Ou aquele jovem que pergunta para ele, quem é o meu próximo? Né? Essa pergunta, quem é o meu próximo, significa o seguinte, me limita até onde eu preciso amar. Meu pai, mãe, meus irmãos, primos, depois eu pista indiferente. Então, e Jesus lutou muito contra essa mentalidade, né? Onde parece que a gente quer buscar, né, uma maneira de poder fazer certas coisas, até um certo ponto não é pecado, depois é pecado. Jesus nos convida a olhar a raiz. Nesse sentido, vocês lembram muito bem quando Jesus fala, foi dito para vocês não matar, mas eu vos digo, quem chama seu irmão de cretino já está matando ele. Isto é, não tem um pecado possível. Não tem um grau de pecado. De 1 a 4, eu posso sentir raiva, mas acima de 4, 5, 6, 7 já é demais, não posso sentir. Não, toda raiva é errada. Isto é, Jesus está nos convidando a olhar o sentido, a raiz daquele ato, daquele pensamento, daquela
palavra. Então, nesse sentido, se a minha palavra é para ofender, humilhar, isto é, eu quero tirar a vida daquela pessoa, quero tirar a sua serenidade, quero tirar a sua dignidade. Então Jesus está dizendo, você está matando, ainda não fisicamente. Se esse ato foi prolongado, insistido, quem sabe que não se torne também uma instigação ao suicídio. Uma pessoa num grupo, né, como falamos do bullying, é tão humilhada, ou como aconteceu agora de algumas moças, eu tenho presente alguns casos, um da Itália, que de maneira clandestina, seu vídeo de, vamos dizer, erótico, porque ela era vídeo dela com seu namorado, mas por maldade dele, foi passado aos amigos, ela foi exposta na internet. Essa moça aguentou e se matou depois. Quer dizer, não aguentou. Então Jesus está dizendo, olha a raiz das coisas. Quando Jesus fala de adultério, de traição, foi proibido, você sabe que é proibido trair, cometer adultério com outro homem, com outra mulher, mas eu vos digo, quem olha para uma, no caso falando aos homens, né, para uma mulher com um sentimento libidinoso, de desejo, ele já está cometendo adultério. Então, esse também, qual que é o limite? É pecado, não é pecado? Ah, padre, mas eu de fato não fiz nada de mal. Tá bom, não fiz nada de mal, mas será que você olhar uma pessoa como objeto simplesmente, objeto que pode lhe causar um brevíssimo prazer sexual, será que Jesus não está dizendo que é uma maneira errada de viver? É uma maneira errada de se enganar, né? Quando brinco com os casais, olha, eu sempre digo assim, bom, eu sou padre, eu não sou casado, mas você é casado. A diferença entre nós, no mundo que tem mais de 4 bilhões de mulheres, é uma mulher, que é a sua esposa. Você tem ela como companheira. Tirando ela, nós dois somos iguais. Você é celibatário como eu, não é? E vice-versa, né? Homem, mulher, mulher, homem. Hoje a gente sempre pensa de falar de adultério a partir do lado masculino, que culturalmente, né, era bem mais difundido antes, mas hoje as coisas também, né, são bem diferentes. Então, Jesus, não é questão de quanto eu posso, até que ponto é pecado, não é pecado. Jesus fala, não, olha a raiz. Eu sempre falo para as pessoas, padre, mas como então eu preciso olhar, ou para uma mulher, preciso olhar para um homem de maneira certa, até admirando sua beleza, considerando que é uma pessoa atraente, mas sem cometer pecado. Eu falo, bom, se for mulher, eu sempre falo, pensa na tua mãe e na tua irmã. E como você gostaria que ela fosse vista pelos outros. Se for o caso de uma mulher, então, de olhar para um homem, pensa no teu pai, no teu irmão, como você gostaria que ela fosse vista enquanto ser humano, enquanto pessoa que nos pode proporcionar amizade, alegria de estar juntos. E nunca esse sentimento triste, né, de querer sempre explorar os outros, né? Então lembra bem desses momentos que de Jesus você encontra todas essas dicas que Jesus nos deu no capítulo 5 de Mateus. Né? Foi dito isso, mas eu vos digo, né? Para quem te te deu um tapa na cara, oferece outro lado. Né? Então,
Qual que é o limite entre o pecado e o certo? Temos que olhar as coisas na sua raiz. Então, uma maneira de agir, mesmo que não seja ainda um pecado público, visto, conhecido, ele pode ser na sua raiz, já o início daquele desejo errado, daquela visão errada que te faz, que te faz depois levar. Olha, chegamos quase à metade, ou à metade, daquilo que a gente queria falar. Então, com certeza, a gente queria aqui, então, terminar hoje, né? Respeitar o nosso tempo, já são 21h05. Eu queria, obrigado ao Wender, que está acompanhando aqui, colocando os versículos. E eu queria, então, dizer que, com certeza, na próxima segunda, vamos continuar esse assunto. Eu preciso sempre saber, eu sei que esse é um assunto importante, verdadeiro, que nos faz falar com transparência, que nos ajuda a nos libertar. Eu queria falar de pecado, não para passar lista de pecados de erros, mas para a gente realmente aprender a nossa liberdade e não perder nossa liberdade por causa, né, de tantos erros. Então, falar de pecado sim, mas não que nos purificar, e principalmente o tom que dei hoje, capacidade de olhar com sinceridade para aquilo que somos. Então, se a gente falou para machucar uma pessoa, arrepende disso. Não fala que você estava certo, não fala que ela mereceu. Ninguém mereceu a nossa maldade. Ninguém merece. Ninguém merece a nossa maldade. Então, é aquilo que falei no início: ninguém ama, ninguém vive achando que vai ser de qualquer jeito. Precisa esforço, precisa dedicação, precisa disciplina, né? Porque senão a gente faz coisas horrorosas e acha que está certo. Estava vendo aqui, terminando, Maria perguntou: o senhor diria que a raiz de todo pecado é egoísmo? A raiz de todo pecado, segundo uma pessoa muito maior que eu, né, que é Santo Tomás de Aquino, é o orgulho. É o orgulho. A raiz de todo pecado teria todo aquele assunto sobre os vícios capitais, né, então que tem no orgulho a raiz de todos eles. Então não é exatamente o egoísmo, né? Não é exatamente o egoísmo, que é com certeza algo que nos leva o egocentrismo, o narcisismo, claro, né? Lembrando, então, até que ponto o pecado social depende de mim? Não. Ramiro, obrigado pela pergunta. Vou falar no próximo encontro, tinha alguma anotação aqui sobre pecado social, né? Nem tocamos no assunto hoje. Então, é bom que a gente fale sobre isso, sobre preconceito, sobre maneiras que hoje temos de pecar. Então, só dei uma olhada. É muito fácil jogar contra a minha culpa, com certeza. É um esporte muito praticado, né, Ramiro? Muito praticado. Tá bom, gente. O tempo chegou, foi uma alegria estar com vocês. Foi uma alegria poder dividir isso. Sei que hoje abordamos um assunto que não temos muito amor para ele, né? A gente quer falar de graça, de vida, de luz, né? De paz, de amor, de carinho, de solidariedade, mas todas essas coisas boas às vezes são atrapalhadas, né? É bom a gente saber olhar com sinceridade, né, para os nossos erros, para aquilo que acaba com a nossa espiritualidade, sim, com a nossa vida cristã, mas também com a nossa humanidade. Não tem diferença. Então é isso aí. Agradeço a todos. Gostaria então de terminar rezando com vocês. Aquela que é a mulher concebida sem pecado, na Imaculada Conceição. Eu acho que muitos não sabem o que isso significa, não é? Que se pensa Maria concebida sem pecado,
mas um dia eu vou explicar isso com mais profundidade. Mas a ela, sim, a cheia de graça, isso é, aquela que na sua vida só soube colher graças e graças, só abrir o coração ao Espírito Santo. Então pedimos que ela também nos ajude e nos faça dormir bem esta noite, nos dê a paz da oração, nos dê a coragem de voltar atrás dos nossos erros, né? E nos dê a luz para conhecer e para saber onde estamos ferindo nossa vida. Ela que é mãe de ternura, ao qual Deus confiou cada um de nós para que exerça a sua maternidade. Assim como foi com Jesus, ela que será mãe também de você e de mim, de cada um de nós. E a ela rezamos humildemente, mas com muita fé. Ave Maria de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, pela intercessão de Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus do amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a todos. Hoje é apenas segunda, uma boa semana.